TV Convenção, espalhando emoções. Você acompanha agora mais um Três Damas e um Coringa pela TV Convenção de Itu. Hoje recebemos aqui o artista plástico Luciano Luz, que vem conquistando admiradores em Itu e região, toda a região com a sua arte, pintura e desenho. Boa noite, Luciano, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Malu. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite. Fique à vontade e nós já vamos começar perguntando sobre esse dom que você tem, né, para as artes plásticas. Como que começou, né? Porque pelo que a gente sabe, você é autodidata. Quando que você começou a gostar de pintar, de usar o pincel, o lápis para expressar seus sentimentos? Então, essa é uma boa pergunta, porque como eu sou autodidata, né, e eu não tenho uma formação acadêmica, do dia que eu entrei numa escola para saber, né, ter um dia fixo para falar quando eu comecei a desenhar. Então, se eu for remontar ao passado, desde criança que eu desenho, como todo mundo. Mas quando adolescente, com 19 anos, eu tinha alguma pastinha com alguns trabalhos simples. E eu conheci um artista plástico de São Paulo que trabalhava numa empresa aqui em Itu. E ele queria ver meus trabalhos, porque ele precisava de alguém para trabalhar no marketing da empresa. Eu achei que não poderia, levei para ele ver. E ele me contratou para trabalhar particularmente com ele na empresa. E achou muito bons os trabalhos. E ele acabou dando muito apoio, sabe? Ele falou muitas coisas boas a respeito do meu trabalho. E eu ganhei uma força para começar a trabalhar com arte, né? E acabei fazendo um trabalho na época com guache, que é um material que eu não uso hoje em dia. E ficou muito legal. Eu tenho ele até hoje como partida assim do meu primeiro trabalho, porque eu coloquei futuramente numa moldura, né? E tenho ele como partida assim Você não trouxe hoje pra gente ver? Não, infelizmente. Que pena. E o que é esse desenho? O que é esse trabalho em guache? Eu gosto muito de coisas americanas, né? Então, eu recebi uma imagem para reproduzir, que era uma imagem de futebol americano, e acabei reproduzindo com material de guache, que era muito usado na empresa para fazer layouts de marcas, que antigamente não existia computador. Isso foi em 94. Faz tempo então, né? Foi em 94. Não faz tanto tempo, 94, meninas. Gente, 94. 15 anos? Não, mas... Bom, eu não posso dizer nada, porque eu sou do tempo do Pestap, você também. Eu também, 17. Nós somos do tempo do Pestap jornal, então a gente... Da máquina fotográfica com filme. Com filme. E aí eu me matava, né? Ter que desenhar em pranchetas de desenho, pintar e ilustrar tudo para empresas e marcas. 3 anos depois entrou o computador, acabou com as mesas de desenho. Mas foi legal, porque eu acabei reproduzindo esse desenho e descobri ali essa vocação artística toda aí, que muita gente ali achava que eu tinha feito faculdades, assim. E quem foi essa pessoa tão importante na sua vida? O nome dele é Vitor Guzmão. Ele era um artista plástico de São Paulo, que trabalhava com marketing, desenvolvia marcas e layouts e tal. Puxa vida. Isso, numa empresa aqui de Itu. E quando você fez a sua primeira exposição, Luciano? Primeira exposição? A partir desse quadro do jogador de futebol, eu acabei me interessando por outras técnicas, carvão, lápis. E daqui a pouco eu tinha 10, 15 trabalhos e pessoas iam em casa, pô, você tem bastante coisa, por que você não junta para expor? Porque não cabia mais no meu quartinho. E eu acabei, me convidaram para uma exposição na Casa do Barão, na época, para fazer uma exposição e juntei, foi muito legal, muitas pessoas queriam aprender a desenhar. Na época eu ainda não lecionava, né? Tive que desenvolver toda uma metodologia, porque muitas pessoas procuravam para fazer aula de desenho. Essa foi a primeira exposição aqui em Itu. E nesse momento você trabalhava em alguma outra profissão? Nessa época eu estava tentando ser jogador de basquete.
Olha que legal. porque ele é alto, né, altura e meninas? estilo você tem. Treinei verdade. muitos anos, assim, gosto muito, sou muito Mas nunca jogou apaixonado. profissional. No Brasil não existe basquete profissional, né? A liga aqui é amadora, porque a liga profissional é nos Estados Unidos e na Itália, né? Que é a NBA, né? Aqui no Brasil não tem, né? Mas nessa liga que existe no Brasil, eu disputei Campeonato Paulista. Qual é seu ídolo no basquete? Eu sou da época de 90, né? Eu fui adolescente na década de 90. E naquela época estava explodindo, assim, o time do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Eles não tinham título ainda, eu acabei dando sorte de torcer para um time que apareceu o melhor jogador de basquete de todos os tempos, né? E acabei acompanhando os 6 títulos. É quente, é verdade. Imagina, ele, um autodidata, um artista plástico, acabou ajudando ele a se revelar, torceu para o ídolo que acabou, né, bombando. Realmente iluminado. é quente, É iluminado, exatamente. é iluminado. Por isso que é Luciano Até no Luz, nome. né? Até no nome. Luciano, e a gente vê as suas obras e tal, você tem vários estilos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu estilo preferido e, sobretudo, o que é o estilo pop? Que é o estilo que hoje, né, Está enfeitando o nosso aqui cenário. o nosso cenário, não é, Luciano? É isso mesmo. É muito importante essa sua pergunta, porque a arte ela está tomando assim uma direção, eu acho que meio errada. Os artistas estão ficando muito publicitários, estão tomando lugar dos artistas plásticos. Muitas pessoas não têm assim estudos de arte e aí já fazem qualquer coisa na tela e põem para a parede. Por exemplo, né, que você perguntou sobre arte pop. A arte pop ela surge na década de 50 em protesto à alta divulgação que tinha de personagens como Marilyn Monroe, Elvis Presley. Isso tinha em outdoor, em tampa de garrafa, em todo lugar. Então o Andy Warhol, que foi o pai ali considerado da arte pop, ele começou a reproduzir isso assim em excesso nas telas, muitas reproduções do rosto deles para enfatizar assim, o exagero que estavam se fazendo a propaganda. Foi um acidente assim que aconteceu e acabou virando uma técnica, né? Só que a arte pop ela começou, pessoas começaram a se apropriar desse nome e começaram a fazer qualquer coisa que acham que é pop sem entender o material que se usa, o propósito para fazerem arte pop. Por exemplo, né? Daqui a pouco vai acontecer de pessoas retratarem cemitério porque é um lugar popular, hospital porque é popular com cores fortes, vai chamar de arte pop porque é popular. E não é essa a intenção da arte pop. Então, a arte pop, o estilo pop retrata pessoas populares, coisas populares com um colorido contrastante. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Fundamental, mas o que não pode faltar nas artes plásticas é o poema, tá? Tem que existir um tema central e tem que ter uma história que se conte naquele trabalho. Não pode simplesmente ser uma imagem rápida. É mais ou menos o que o Romero Brito faz? O Romero Brito é um artista, ele faz uma arte pop? Ele é considerado como um segmento da arte pop, né? Ele é considerado pelas cores. Na verdade, os valores dele se tornar um artista plástico não tem a ver com a realidade do nosso país, né? Ele foi para os Estados Unidos, ele se tornou um artista lá. Lá é muito fácil você ser considerado em qualquer campo de arte, porque se valorizam muito as coisas lá, né? O segmento que ele dá de arte pop é devido à coloração, ao colorido da imagem, que tem a ver com Andy Warhol, Roy Lichtenstein, que eram os pais da arte pop. Então as pessoas categorizam assim, né? Luciano, vamos falar então um pouco do quadro que você trouxe aqui, que está hoje ilustrando o nosso programa. O que você retratou aí? A gente vê que faz alusão ao Almeida Júnior, então eu gostaria que você falasse mais sobre essa obra. Tá, ok. Vamos passar pelo título, né? O quadro chama O Iluminado Caipira. Na parte de cima vocês podem perceber uma palheta de tinta, né? Com os pincéis simbolizando o sol. Então esses pincéis com a palheta de tinta é como se fosse a claridade da arte na vida dele, clareando toda a vida dele, influenciando toda a vida dele. Ele está no centro ali como tema central, com o rosto dele, é o único rosto branco que está mais claro, né, para mostrar a maior força da iluminação. Ele está no momento de reflexão, pensando sobre as obras que ele talvez fosse ainda realizar,
ou que já estivesse realizado, que são algumas que estão em voz. Aí tem 5 trabalhos, tem 6 trabalhos dele, algumas partes dos trabalhos dele que eu coloquei para montar esse tema. Pode. E essa mulher aqui do lado, esse rosto aqui do lado? Esse trabalho chama A Noiva. Foi um trabalho que ele fez, foi uma reprodução que foi vendida depois da morte dele, num leilão, como o trabalho mais caro, em leilão depois da morte dele. Essa eu não reconheci. As outras eu reconheci, aquele da... Eu lembro dos quadros, eu lembro dos fragmentos. Aquele lá em cima eu não estou reconhecendo. Aquele é o primeiro trabalho que ele fez sobre... É bíblico aquele, né? Isso, é o São Paulo. Ele fez com 19 anos de idade. Foi o primeiro trabalho que ele fez. E aqui em Itu, o Padre Miguel, ele, quando observou esse trabalho, ele acreditou muito nele. E por esse trabalho, o Padre Miguel acabou fazendo uma junção de pessoas lá para conseguir dinheiro, arrecadar dinheiro para mandar ele para São Paulo, estudar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Muito lindo. E esse traço mais forte, preto, que fica como um contorno das figuras, ele também é uma característica do estilo pop? Então, o cubismo, que é algo que eu sou apaixonado, o pop tem um pouco a ver com o cubismo. No trabalho do Romero Brito você observa muito isso. O cubismo são linhas retas, com cores fortes, que a palavra cubismo ela tem a ver com você eliminar, né, você assassinar assim, a anatomia da imagem. Né, vocês podem perceber no violeiro ali que o pé do violeiro ele acaba se tornando reto, que dá uma emenda com outro quadro que é aquele da estrada, né, o famoso quadro da estrada dele. Então eu trabalho aí com 2 tipos de segmento de arte, que é o cubismo e os almanaques de quadrinho dos anos 50. Eu sou assim apaixonado para colorir a minha arte pop, para falar de alguém popular. E isso que chama atenção também na obra, né? O número de cores e a harmonia, né? É muito bacana, porque, por exemplo, a gente que não tem essa visão artística, olha, nossa, eu nunca faria um quadro com tantas cores, né? Parece que não vai ficar harmonioso, mas é mesmo uma obra, olha quantas cores. Mas eu gostei muito da ideia de colocar o rosto do Almeida Júnior para mim, o quadro mais significativo, para mim, pessoalmente, né? O quadro mais significativo dele, que é o Caipira Picando Fumo. Sim, e ele, poucas pessoas sabem, mas ele tinha mesmo um punhal, esse punhal ele tinha mesmo. Ele também picava fumo na época, que era meio comum entre os caipiras. E ele foi caipira aqui em Itu e andar descalço, que nem Chico Bento, para cima e para baixo. E a ideia ali era mostrar isso dele, que ele gostava muito dessa coisa simples. Ele não gostava muito daquela coisa da Europa, daquele luxo todo. E Luciano, eu sei que você não vai deixar esse quadro aqui para o nosso cenário, né? Por um motivo que ele já faz parte de uma exposição, né? Aonde que as pessoas podem encontrar esse quadro para ver pessoalmente? Ele vai ficar exposto na Casa da Cultura de Itu. Lá tem um espaço reservado a fototelas do Almeida Júnior e o secretário da Cultura, o Jonas, resolveu colocar junto com os trabalhos dele para poder homenagear esse mês de maio, né, que é o mês do nascimento dele, com uma arte diferente do que ele fazia. Luciano, nós sabemos que você está com uma exposição na Casa da Cultura, né? Conta um pouquinho pra gente qual foi a proposta deste evento, né? E quais as obras que compõem este evento. Tá, ok. Lá eu tenho 2 segmentos, que são os que eu mais gosto de trabalhar, que é o grafismo clássico, é o trabalho de lápis sobre papel, e esse que é a base de latex, tinta PVA sobre tela e madeira. Lá também o público pode encontrar alguns trabalhos que eu tenho expostos lá, que é de carvão, sobre papel cartão, recortes de cartolina, nanquim e carvão. Tá, agora uma dúvida, essas obras aqui são lápis ou carvão? São lápis. Vamos mostrar, porque é muito lindo, gente, é impressionante, olha, que perfeição. O Elvis, eu posso mostrar essa aqui também? Pode sim. Olha o cabelo, meninas. Janis Joplin. É muito lindo, né? Esse é lápis, você disse que é lápis. É lápis comum de escola, lápis HB. E quanto tempo você demora? Porque é uma fotografia. É perfeito. É uma fotografia preto e branca, né? Parece uma fotografia da época que a gente tinha ainda laboratório. Laboratório para revelar. Você parar de entregar a nossa idade, pô. Mas olha aqui. Teve um momento que ele falou que saíram as pranchetas e
desenho quando entraram os computadores. No nosso caso, saíram as máquinas de escrever. Para de entregar. Bom, olha aqui a perfeição da expressão do rosto. É uma foto, né? É uma foto. É maravilhoso. Quanto tempo, Luciana, para... Em base, geralmente em torno de 3 semanas a 3 meses. Nossa, é muito tempo. Nossa. E é engraçado, até antes de começar a entrevista, nós estávamos falando, porque você trabalha, né, aqui, preto e branco, e de repente vai para uma obra tão colorida. Então, explica pra gente isso, esse contraste, né, essa obra preto e branco, esse gosto tão diferente, assim. De um extremo ao outro. É um extremo ao outro, 880. Então, na verdade, isso é meio comum entre os pintores acadêmicos, os pintores clássicos. Pouca gente sabe disso. A Tarsila do Amaral, ela era conhecida por trabalhos abstratos, mas ela teve que fazer na Europa estudo de trabalhos clássicos. O Portinari foi assim, tá? E o Picasso também, Claude Monet, Van Gogh, todos eles tinham assim trabalhos clássicos, realísticos. Depois eles acabavam se distraindo por fazer coisas particulares mais abstratas, coisas que eles sentiam, que podiam desenvolver, tá? É importante a pessoa ter conhecimento de material clássico antes de fazer qualquer coisa abstrata, para que as pessoas possam entender, né, a intenção e o capricho das linhas, das formas. Então, não diferente disso, chega uma hora que você cansa do apego aos detalhes e quer se expressar de uma forma um pouco mais natural, um pouco mais simples. Porque esse trabalho em lápis, ele é mais detalhista, né? Sim. Mas é interessante notar ele falando isso, porque a gente... Quem é que nunca viu, por exemplo, uma pessoa na frente de uma tela de um pintor famoso e a pessoa fala assim, mas esses rabiscos aí meu filho faz melhor. É ou não é? Sim. Não é? É muito comum a gente ouvir, né? As pessoas chegarem, por exemplo, na frente de uma tela do Picasso e falar, mas esses rabiscos aí, né? E daí você vê um artista falando que primeiro, esses artistas também sabem fazer o clássico, né? É que eles inventaram uma outra, mas eles também sabem fazer. É importante o artista, a gente ouvir isso do artista, esse processo, né? Que ele também sabe fazer. Então você, por exemplo, você faz uma arte abstrata também. Eu não sei se você faz abstrato? Faço, assim, um pouco mais abstrato que isso. O cubismo, ele leva você para o abstrato, né? Eu tento não deixar muito devido ao conhecimento clássico, então eu consigo colocar imagens lá. E aí a pessoa cai o queixo quando vê uma obra dessa, por exemplo, que é uma fotografia, né? Não é muito incomum na exposição as pessoas perguntarem se é o mesmo artista que faz. Porque eu mesma perguntaria. Isso que eu achei muito bacana. Até você comentou, o açúcar com sal, né? É muito legal a expressão dele, porque eu realmente, eu acharia que eram dois artistas distintos, eu não ligaria, entendeu, Luciano? Eu achei muito bacana mesmo, porque é diferente e maravilhoso os dois trabalhos, né? Posso fazer uma ressalva? Por favor. No caso do Picasso, né, ele realmente, como eu já citei alguns pintores, eles conheciam o trabalho clássico, mas não é sempre assim, tá? É bom que se diga isso também. A máquina fotográfica ela foi inventada em 1835. Dali para frente, os pintores eles perderam a força de fazer trabalhos realísticos para a fotografia. E isso, de 1900 até 1950, mais ou menos, o que aconteceu foi que todo mundo tentou se expressar, deixar mais importante a tonalidade, a forma com que a tinta tinha importância do que o realismo. Com o tempo, a máquina fotográfica ela foi perdendo de novo a importância e se percebeu que os artistas eram muito mais talentosos e mais importante o trabalho do que uma máquina fotográfica. Só que aí foi tarde demais. O que aconteceu foi que muitas escolas começaram a inserir dentro da regra da faculdade a arte abstrata, por causa de famosos pintores clássicos que faziam obras abstratas. Então hoje se ensina a arte abstrata até dentro da faculdade, sem a pessoa conhecer nada de lápis, nenhum trabalho clássico. Tá? Então hoje se perdeu um pouco isso, é até perigoso. Desse jeito, com o tempo, né, vai sumir os artistas que conhecem, que têm trabalhos realísticos, trabalhos clássicos. Não é muito difícil de você ir numa exposição e nunca achar mais trabalho realístico. Né? É muito difícil. Até quem trabalha com óleo sobre tela, vocês podem perceber que as pessoas pintam frutas e flores e paisagem, mas sempre está ausente a anatomia. Elas pintam assim um litoral, tem o coqueiro, o barco, mas nunca tem ninguém na praia. É verdade. A fazenda tem a casinha, a árvore, tem a chaminézinha, tem o pôr do sol, mas nunca tem ninguém na fazenda.
porque precisa de conhecimento clássico de anatomia. E isso é o diferencial do Almeida Júnior, que quando ele fazia, vocês podem perceber que sempre tem pessoas lá. É verdade. Não existe mais isso no trabalho a óleo. Porque são pessoas que querem trabalhar com realismo sem ser abstrato, sem ter conhecimento clássico de lápis. Clássico. Mas a arte que se ensina nas escolas, a educação artística, hoje em dia acho que são muito poucas aulas, não sei nem sei quantas aulas semanais se tem de educação artística hoje no ensino fundamental. E no colegial, que é o ensino médio, acho que menos ainda, acho que nem tem, né? Então, realmente, fica para quem tem interesse, né, em buscar uma escola ou um profissional que ensine, porque na escola tradicional não tem mais espaço para isso, né? Não tem. Eu leciono hoje, né, dou aula de desenho clássico, e eu tenho no meu ateliê, eu tenho professoras de artes plásticas, tenho professora de educação artística e não sabem desenhar nada. Entendeu? Então, o que acontece é que foi inventada uma nova regra de arte abstrata, cubista, que foge do contato seu íntimo com a obra, com a realidade da obra, dos detalhes. E se ensina a expressão emocional sobre cores. Ai, olha, eu preciso contar isso. Um dos meus filhos estudava, acho que estava no ginásio, ele conta isso sempre. A professora propôs alguma coisa lá que falasse, que pintasse sobre eles, o próprio aluno, né? Cada um se expressasse. Aí ele tentou fazer ele mesmo, cada um tentou, e aí o outro menino que estava sem vontade de fazer nada, fez uma bola imitando uma bexiga, dois olhos e uma boca assim, numa bexiga subindo, como se a cabeça dele fosse uma cabeça de vento. O desenho mais elogiado da classe foi aquela bexiga com o olho pela professora. Aí ele chegou em casa indignado, porque ele falou, mãe, eu perdi um tempão para tentar fazer o meu rosto, ou mais ou menos o que seria. O menino, o meu amiguinho foi lá, fez uma bexiga, pôs um olho, dois olhos e uma boca e foi o mais elogiado da classe, porque ela disse que ele expressou o sentimento dele ali e tal. A arte se faz também do inusitado, né? Eu acho que tem essa parte da expressão, com certeza, porque se pintura não for expressão, né? Agora, também você valorizar qualquer rabisco não dá, Tem né? mais, no caso dele, teve mais inspiração do que transpiração. A classe toda ficou assim, né? Foi abaixo, porque ninguém se conformava. Quer dizer, que o que menos se empenhou, só... Aí eu falei, não, é dom, né? Fazer o quê? É o que a gente chama de dom. Precisa-se mesmo de poema na arte, mas precisa também de observar, enxergar a arte, né? Isso é fundamental. Agora, Luciano... Difícil você explicar isso para uma criança, Sim, né? é muito complicado. Porque a criança vê tudo como esforço, né? Principalmente, eu lembro que para mim era um esforço. Ai, meu Deus, quando eu tinha que fazer caderno de educação artística. Até a margem do caderno de educação artística eu sofria. Lembra? Até aquilo eu detestava fazer. Você vê que é talento mesmo, né? Ô, Luciana, deixa eu fazer uma pergunta. Voltando um pouquinho, quando você estava falando que foi trabalhar com a arte, né? Fez aquele primeiro desenho seu, que dali 3 anos veio o computador e acabou com esse trabalho nas empresas e tal. Você consegue fazer arte através do computador? Você usa o computador no seu trabalho? Como é que ficou essa relação do artista Luciano e o computador? Boa pergunta. Eu consigo, mas não quero trabalhar com isso, tá? Eu aconselho as pessoas que querem trabalhar com qualquer coisa de arte, relacionada à arte, no campo da música, do esporte, aí procurar fazer isso através de arte clássica. Porque se você faz arte clássica, tudo fica muito mais fácil e muito mais bem feito de se fazer. Por exemplo, né, uma pessoa que tem interesse em formar uma banda de rock, era interessante para ela fazer um conservatório, aprender a ler música, mesmo que seja muito complexo para ela, para a banda de rock. Assim, a banda de rock vai ser muito mais bem feita, vai ser bem mais tocada. Não é correto, por exemplo, uma pessoa se interessar em querer aprender a fazer caricatura e ela não sabe desenhar, procurar uma pessoa para ensinar isso para ela. Ela teria que aprender desenho clássico para depois adaptar isso à caricatura, tá? Então, depois que você domina o lápis, tudo é muito mais fácil. A regra na Europa de artes plásticas é você aprender a desenhar
muito bem, para depois aprender a pintar, para depois aprender a esculpir. Essa é a regra que teria que ser seguida, porque o desenho é a base para tudo. Você precisa desenhar a madeira, precisa enxergar a madeira, desenhar ela de costas, de lado, de frente, a pintura também, para poder ficar rica. Então, se eu quiser me adaptar para qualquer forma de computador, é muito simples. Eu tenho alguns alunos que fazem web design, computação gráfica, e procuram o desenho clássico para melhorar a visão que eles têm sobre o que eles estão produzindo no computador, o que é muito mais fácil, porque já tem as ferramentas formadas lá. O acabamento não é dele, é do computador, que precisa ter visão para saber. Quer dizer que não basta só ter um certo dom, tem que estudar, tem que aperfeiçoar através do estudo, da informação, né? Tem muito. Essa questão do dom também, é importante as pessoas compreenderem isso. Eu sou palestrante, né? As palestras que eu faço, eu ressalto muito essa questão do dom, que passa despercebido. Pessoas acham assim que você tem o dom de desenhar, sabe? A pessoa está tirando seu direito de ter feito 15 anos de estudo. Uma pessoa chega na sua exposição, mas ele desenha assim porque ele tem um dom, entende? Então o dom é uma palavra que você consegue depois que você estuda muito algo. Você domina aquilo que você faz, aí vem essa expressão, poxa, você tem um dom. Ou seja, você tem muito conhecimento ou estuda bastante algo. Não é algo que as pessoas acreditam, às vezes, né? Infelizmente é assim, que você está na sua casa e você só faz algo bom porque cai um raio na sua cabeça, ou porque Deus conversa com você e você fotografa e sai pronto. Mas para ele é fácil, ele tem um dom. Mas lógico que para ele é fácil para a pessoa porque ela tem um dom, mas porque ela estudou, porque ela tem conhecimento. Não é porque ela sai desenhando. E é lógico que tem pessoas, como eu costumo dizer, aqui na Terra, tem seres humanos que têm uma capacidade, parece que é divina, com 8 anos de idade, sabe fazer algo espetacular. Essas pessoas é um número muito limitado de seres humanos que nascem com uma capacidade mental pronta para desenvolver algo. Aquilo que você precisaria compreender em 40 anos, o cérebro dele, que é um computador potente, como de todo mundo já está programado para fazer aquilo. Entende? Outras pessoas vão ter que usar esse cérebro, o computador, para instalar programas, para também saber fazer isso um dia. Foi o que o Ney falou pra gente na entrevista dele, né? É a mesma coisa de aprender línguas, a arte também, né? Sim, cada cérebro processa de uma forma. É legal isso, né? É um processo, porque eu nem aprendi Malu, línguas. Não vamos começar a falar das nossas obras-primas. Nem aprendi idiomas e nem Em sei outras fazer entrevistas, nós sempre falávamos que nossas obras-primas eram a árvore com a nuvem e a casinha. A minha janela era fechada com cortina. E eu ainda desenhava um urubuzinho, ainda assim, ó. Eu já cheguei a fazer isso também. Gente, nós vamos pro intervalo e voltamos já com o Luciano Luz. De volta com 13 Damas e um Coringa, hoje recebemos o artista plástico Luciano Luz. Luciano, o nosso público viu, você mostrou no outro bloco alguns dos seus desenhos, né, em preto e branco e coincidentemente nos dois você retratou ídolos do rock, né? O Elvis Presley, a Janis Joplin, e eu sei que em outras obras você também retrata ídolos do rock, cantores que você admira, tal. Então, da onde veio, assim, das músicas desses cantores ou assim, do ídolo, da imagem do ídolo que vem a sua inspiração? Como que você se inspira? Por que você se inspira neles? Legal. Acontece que o artista, ele tem que ser um processador de sentimento. Isso é o que resume o artista. Ele tem que processar na sua arte, no que ele faz, o seu sentimento. Por exemplo, se eu toco um instrumento e estou vivendo uma situação muito emocional na minha vida, eu vou escrever umas letras, vou compor, vou pôr uma melodia e vou cantar
em prol daquele sentimento. Isso vai sair uma música. Por estar envolvido muito sentimento, acaba sendo muito bonita e contagiam pessoas. A intenção do compositor não é fazer música para vender, é falar do sentimento que ele está vivendo. Tanto que pessoas cantam música de cantores, do tipo Raul Seixas, Renato Russo, acham bonita porque vivem paralelamente um sentimento parecido, mas não tem nem noção de quem são aquelas pessoas que ele escreveu na letra dele. E é por isso que as coisas funcionam. Então, da mesma forma, é o artista visual, né? É o artista corporal, ele tem que processar o seu sentimento naquilo que ele faz. Desde pequeno, eu tenho uma família grande que se envolve muito com música, com rock. Eu tenho mais... era isso que era nesse ponto que eu ia chegar. Se você teve a influência de familiares ou parentes para ter essa paixão pelo rock. Tinha uma irmã hippie, tinha um irmão punk, eu tinha um irmão mais velho que é da época do disco music. Tinha um que dançava funk. Nossa, mas você todos os gêneros. Mas você tem um quê assim, anos... Tem, né? O topete, a costeleta aqui, né? Você tem um estilo assim, mais anos 50. Anos o quê? Anos 50? E você de onde que vem essa nostálgico, preferência? Sou muito nostálgico. Muito. A preferência pela música, você diz? Essa predileção por esse período, né? Anos 50, a gente vê nas suas obras os retratos dessas pessoas, e você mostrou também que é bastante conhecedor da biografia dessas pessoas. Então, de onde que vem esse gosto pelos anos 50? É como eu te falei, né? Como eu tive uma irmã mais velha hippie, um irmão mais velho punk, um outro da disco music, outro do funk, e mais 2 para trás, né? Com músicas também. Eu acabei me influenciando desde pequeno, ouvindo tudo, achando muito legal. Ainda bem que eles tinham bom gosto pelos gostos que eles tinham pelas músicas. E eu comecei a ouvir tudo que eles me passavam. Mas eu fui tentando entender a música e percebi que o meu espírito não tinha a ver com aquele movimento. O punk era um movimento muito forte. Era uma coisa de protesto político, falar mal dos outros e tal. E uma coisa que ficou mais na década de 70, que não serve para outras décadas. Não dá para você ser punk mais depois da década de 70. E eu percebi que não dava para ser sempre punk. Eu gosto muito de música punk rock, da época, lembrar a época de 70, o propósito. Às vezes estou num espírito muito alegre e eu gosto de ouvir. Mas não dá para eu ser punk. Hippie também não dava. Eu não consigo, aquela contracultura americana, embora eu goste muito de motocicleta e coisas assim, de liberdade, de arte. Eu percebi que a vestimenta, as coisas que eles consumiam, a forma de vida não era para mim. Embora eu goste de ouvir música psicodélica, como a banda Doors, por exemplo. Eu percebi que eu fui indo para trás. Percebi que a origem do rock é o que mais me agradava, porque era uma época mais inocente, mais alegre, mais feliz. E conheci um tal de Elvis Presley, comecei a estudar sobre a vida dele e percebi que a personalidade dele era incrível como ser humano, como cantor, como tudo. E outras pessoas daquela década também, era uma rebeldia assim, que nem dá para chamar de rebeldia, né? Era muito inocente, era muito bonito tudo, as vestimentas das mulheres, o comportamento dela, era tudo mais agradável. Aí eu falei, puxa, é isso. Pra frente tava tudo meio que destruindo o rock pra mim, né? O rock ele foi perdendo qualidade com o tempo, não no sentido técnico, que eu acho que até melhorou muito, por causa da tecnologia e conservatórios de música e tudo mais. Mas em termos de espírito de música, o rock perdeu a essência do rockabilly, que era a proposta de ser dançante, de ser algo alegre, que transmitisse felicidade, alegria. A intenção do rock era essa. A expressão rockabilly, né, que é rock caipira, é a primeira expressão de rock que existiu. Depois que vem todos os outros, né, rock pop, metal e assim por diante. Então o rockabilly, a proposta era fazer com que as pessoas, quando ouvissem, dançassem, ficassem felizes. Então isso entra na década de 60 com o rock pop, depois dos anos 70 com o psicodélico, onde as pessoas começam a ficar meio depressivas, o uso de drogas que começam a existir na década de 70, começam a influenciar os artistas e a música começa a parar de ser dançante. As pessoas começavam a ouvir por uma questão de ficar parada, se lamentando das coisas. Down, né? Muito down. Muito down. Agora, Luciano, você é apaixonado pelo Elvis. E afinal, Elvis morreu ou não morreu? É uma conspiração? Eu posso dizer que sim e posso dizer que não. Fisicamente ele morreu, né? Há quem diga que nem fisicamente, não é? Que ele ainda perambula pelos Estados Unidos ainda.
Mas isso é uma ideia. Meio difícil. Esse pensamento eu acredito que surge porque todo mundo que é muito importante, as pessoas não querem vir mortas. Todo mundo fala que a Marilyn morreu, que o Elvis foi abduzido por um extraterrestre. Todas as pessoas importantes não querem acreditar que morre. O Michael Jackson, a gente fala que morreu. Então é normal a pessoa não querer acreditar que, o Bruce Lee, meu irmão, eu tenho um irmão que dava aula de Kung Fu. E ele era muito apaixonado. Quando ele morreu, na época, tinha muitas pessoas que não acreditavam, porque ele morreu muito jovem, né? Dentro daquela energia toda de luta, não acreditava que como pode uma pessoa tão energética perder a vida. E ficava, hoje também existe muito ainda conspiração de que foi pessoas da China que matou ele, outros falam que não, que ele fugiu, que não era ele que estava no caixão também. Então tem isso, porque não dá para acreditar que alguém como o Elvis novo, né, com 42 anos, belo, do jeito que era, de repente morre e sobe do mapa, hein? Deixa tudo para trás. Luciano, você tem um quadro que o nosso telespectador tá vendo aí agora, que remete a essa época do rockabilly, que tem esse casal dançando no centro, né? E várias figuras relacionadas aí ao rock dos anos 50, que é o Elvis Presley, como chama? Elvis Presley, Johnny Cash, James Dean, tem a Marilyn, né? Isso. Como chama esse quadro seu? Qual que é o nome dele? Chama Rockabilly Road. Nos Estados Unidos, a expressão rockabilly, né, que é rock caipira, começa no sul dos Estados Unidos, onde é uma região mais de fazenda, mais interiorana. E esse quadro, ele remete bem a isso mesmo, né? Uma estrada de deserto, onde tem 2 cactos do lado, né? Que dá para mostrar, representa o deserto pelos cactos. E os personagens, né? Então, a pista de dança, onde os dançarinos estão, também é a pista de carro, onde o James Dean está com o carro, porque ele tirava racha, era toda aquela coisa que aconteceu nos anos 50, dos mais rebeldes, né? A Marilyn está colocada do lado direito, como pedindo carona pro James Dean. E ele fala alguma coisa, o James Dean, né? Eu coloquei uma ideia de balão, né, para ele, como se estivesse pensando em pedir uma carona para ela, né? Ela tem aquela cena clássica dela, do vestido que levanta no filme, eu coloquei ela no canto da rua para insinuar que aquelas mocinhas que levantavam a saia para pedir carona e tal. E ele daí tem esse pensamento de oferecer uma carona para ela. E o sol que você retratou nesse quadro, ele tem um significado especial também, né? Sim, foi dele que partiu toda a obra, né? Porque o emblema da Sun Records, que era uma gravadora que ainda existe, né? Nos anos 50 estava começando ainda, que Johnny Cash e Elvis foram lá gravar suas primeiras músicas. E o Sam Phillips, que era o dono da gravadora, que fez com que todas essas pessoas aparecessem. Esse selo, o emblema da Sun Records, se tornou assim, mundialmente famoso. E é um ícone assim, do pessoal rocker, né, que gosta de rockabilly. E como é o formato de um sol, um dia eu estava desenhando, eu fiz um desenho dele, cortei o selo no meio, só ficou a expressão Sun, né, com os raios do sol, com as notas musicais em cima que pertencem ao selo. Daí eu tive a ideia de fazer um pôr do sol no deserto, e lá no deserto que aconteceu os bares que eles chamam de honky tonk, né, são os barzinhos de beira de estrada, onde eles iam fazer turnê de música, paravam para jogar snow, tomar bebida, milkshake. E onde tem as nossas jukebox. Aliás, tá muito na moda, né? Os objetos retrô, jukebox, os liquidificadores no formato mais antigo, geladeira, né? Rádios. Eu estou assim me esbaldando, né? Por exemplo, né? Já faz uns 15, 20 anos que eu uso camisa xadrez. E eu sempre fui tirado de caipira, sabe? Você vai pular quadrilha, o que você vai fazer? Sempre foi assim. Agora pegou moda. Agora então, tá na moda. Então, eu em casa, sabe? Porque as pessoas estão dando muita ênfase às geladeiras antigas, né? Toda aquela ideia que eles chamam de Google Architecture, né? Que é uma arquitetura muito desenvolvida nos anos 50, está em alta hoje em dia. E junto com as camisas xadrez, eu estou me sentindo assim nos Estados Unidos. A Priscila perguntou agora há pouco se você era nostálgico. Você gostaria de ter nascido nessa década, nos anos 50, nessa época desses cantores? Porque eu digo isso porque eu sempre penso que eu gostaria de ter vivido na década de 60. Eu também. Ter sido adolescente na época de 60, né? Mas não ia fazer um monte de coisa. Bom, cada um faz a sua escolha. Se eu pudesse ter escolhido... Falou, a beleza da época, a naturalidade. Parece que era tudo mais feliz, mais alegre. Eu não sei explicar, né?
Sim. Os filmes que a gente assiste da década de 60, de 50, como ele falou, era muito mais bonito, mais puro, era mais feliz. Inocente, exatamente, né? essa inocência que tornava tudo mais bonito. Eu acho que é porque também não tinha, o que ele falou, não tinha muita droga, Sim. não tinha muita tecnologia também, porque hoje as pessoas tecnologia que ficam no escraviza a computador, gente, né? na televisão, horas e horas e perdem relacionamentos humanos, né? Sendo então, não tinha arma, né? A briga que tinha, assim, era muito difícil de existir. A bebida, não existia nem cerveja, não existia. As pessoas tomavam milkshake, elas saíam de casa para ir num posto. Milkshake é bem dessa época, né? Colocar uma moedinha lá para ouvir um som dos anos 40, porque eles estavam nos anos 50, então eles ouviam anos 40, nos 30. Imagina o som que eles ouviam, né? Nesses barzinhos, né? Mas a resposta é que seria muito fácil falar que sim, que gostaria de viver naquela época, lógico, né? Mas hoje dá para se fazer isso ainda. Existem lugares nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, que ainda é assim, parou no tempo, a coisa ainda funciona dessa forma. Ainda você pode ainda andar com uma caminhonete antiga, ter uma fazendinha, andar de Harley Davidson, ter um cachorrinho na fazenda, sabe? Ir nos barzinhos assim antigos. Eles são muito conservadores, o povo sulista. Ainda dá para se fazer isso sem ter que voltar ao tempo, né? Eu acho que também tem aquela coisa, se eu volto naquela época, talvez você não reconhecesse o que estava acontecendo. Eu falo muito sobre isso aí quando eu faço minhas palestras de arte, que tem pessoas que elas vêm conversar e falam, eu sou muito fã do Van Gogh, eu sou apaixonado por ele é tudo pra mim. Só que se você tivesse uma máquina de transportar essa pessoa para morar lá na Holanda, vizinha do Van Gogh, talvez essa pessoa não reconhecesse ele, achava que era um homem ruivo, louco, que entra ali pintando com a parte de madeira do pincel, umas coisas tudo loucas. Tanto é assim que ele só foi reconhecido depois de morto, né? Pois. Entendeu? Então a pessoa não é bem assim. Se você vai morar vizinho do Elvis, você não ia reconhecer ele como, nossa, que homem bonito, nossa, olha que homem famoso, olha que voz linda que ele tem. Você não vai reconhecer isso. Que rebolado. Que rebolado. Como a gente não reconhece hoje, né, ícones que vivem hoje. É que hoje a mídia transforma essas pessoas onipresentes na vida da gente, né? E outra, para subir e descer aí na lista dos famosos é muito rápido também, né? Sim. Luciana, agora uma curiosidade. Você é artista e você deve receber encomendas, né? Geralmente seus clientes, quando vai encomendar alguma obra-prima, alguma coisa, eles já vêm com algum tipo de trabalho específico, por exemplo, com um artista que eles também idolatram, ou de repente a pessoa fala, não, faz o seu gosto. Como é que funciona? Como que é o perfil dos seus clientes? O problema de você trabalhar com processar seu sentimento é que o trabalho fica bom, só que você se apega muito, porque é o seu sentimento que está ali. Sim. Né? Eu costumo dizer que eu não pinto pela pintura, nem desenho pelo desenho. Eu não faço arte pela arte. Eu não quero pintar um painel cheio de maçãs bonitas e frutas para mostrar que eu sou pintor, eu sei colorir, fazer uma maçã. Porque a maçã não me diz nada, percebe? Então, eu vou pintar coisas assim que tem a ver muito comigo, e isso vai ficar difícil depois de pronto ser vendido. Porque é algo que eu faço que se alguém tivesse feito no meu lugar, eu queria comprar dela. Percebe? Então é difícil eu vender aquilo que eu faço, é muito difícil. Eu vendi um último trabalho há pouco tempo atrás que me arrependi. Se eu pudesse comprar de volta. É o primeiro artista que eu vejo que eu escuto falar que vendeu um trabalho e se arrependeu. Eu entendo, porque deve ser como um filho. É né? verdade. Isso, Essa história aqui de ver, mas é que nem filho depois ele tem que aprender a voar. Isso não existe. Isso aí tem que ficar com você lá, sabe? É um pedaço de você que tá ali. Mas e aí, Luciano? Como é que vai ganhar dinheiro? Como é que vive? Então aí que aconteceu de muitas pessoas procurarem a exposição, queria aprender, viu? Mas eu quero aprender. E eu não era professor. Eu era professor de outras coisas, mas disso não. E eu percebi que tinha facilidade em lidar com as pessoas. E eu acabei estudando, eu comecei a tentar reparar como é que eu desenhava para montar uma metodologia, que hoje funciona muito bem. Pessoas que nunca desenharam aprendem, assim, num prazo de 1 ano, a estar com um trabalho que nunca imaginou que fosse fazer. E funciona, até para quem não sabe. Olha, Malu, acho que é uma super metodologia. É a nossa solução, nossa Malu. solução. Porque aquele desenho de árvore não vai rolar, amiga. Nós vamos, não vai dar certo. Aliás, nós estamos bem, né? Vem a Marusca aqui, a gente vai aprender italiano. Agora vem o Luciano, a gente vai aprender desenho. Nós vamos ficar expert em tudo. Mas você tem que estar com a sintonia também ligada, né? Para os povos funcionar. Se você não amar muito o que você está fazendo, você não vai nutrir paciência. Não vai, para de gerar jeito nenhum. Trabalho. E mesmo porque até eu ia falar, imagina 3 meses num único trabalho. Realmente é um apego, né?
É difícil, imagina 3 meses você realizando aquela obra, fazendo um quadro e vender. É uma coisa muito pessoal, e todas as suas obras, Luciano, a gente percebe, como você falou, é tudo que vem do seu gosto. Sim. Tem a ver com a sua história, né, com as suas predileções, então isso é muito pessoal realmente, né? Mas e aí, como é que faz para ganhar dinheiro? Então pensa bem, vamos lembrar de um cantor aqui brasileiro famoso. Vocês querem lembrar de alguém? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Tá, o Roberto Carlos, veja bem, toda música, se você ler todas as letras dele, você vai perceber que você tá lendo sobre a vida dele. É isso que ele pensa, viu? As pessoas estão sabendo da minha vida, porque eu contei minha namoradinha ali, o carro que eu comprei ali, o que eu fiz em tal década. É isso que você vai saber nas músicas dele. Só que, no caso dele, como ele é cantor, o que o cantor faz? Ele faz uma cópia, ele reproduz aquilo em alta escala no CD, ele ganha dinheiro sem ele perder a letra oficial dele, né? Não é assim que faz. Então, a forma que eu arranjei foi essa: eu preciso patrocinar a minha obra, eu preciso ter um patrocinador que fala, não venda, eu vou bancar você por mês. Isso todo artista, ele não percebe, mas faz isso. Ele precisa ter um trabalho à parte para poder pagar suas contas, para não ter que abandonar seu trabalho. Né? Então a gente tem que fazer assim. Ainda bem que esse patrocínio vem de dar aula de desenho. Eu falei, eu não vou conseguir trabalhar num lugar, né, no serviço secular, para poder bancar o meu estúdio, minhas horas de trabalho. Então eu quis unir o útil ao agradável. Eu leciono as aulas, né, dali eu tiro o dinheiro para pagar as minhas contas e, acabando a aula, eu produzo meus trabalhos. Então os seus trabalhos, você tem todos esses trabalhos guardados? Menos um. Menos um que ele vendeu, Malu. Ele acabou de falar. Gente, mas quer dizer que tem uma obra sua em casa, então é uma raridade, quer dizer, não existe. E no primeiro bloco ele ficou ninando aquele lá, vocês viram, né? Um tempão no colo. E esse aqui foi o seu último trabalho, né, Esse Luciano? foi, Mas é uma fotografia. Olha que maravilhoso. E esse também você não vai vender, né, Luciano? É muito difícil, né? Olha Pode que lindo. ser que apareça alguém nesse último quadro que eu vendi, o cara falou, ele pediu um preço, eu dei um outro achando que ele não ia querer, no fim foi até baixo do que eu precisava vender, se eu fosse vender, e ele rapidamente quis comprar. E que obra que foi essa que você se arrependeu tanto e única? É sobre os anos 50, o nome do quadro é Nostalgia, é um recorte de quadrinhos que fala sobre coisas da época, da década de 50. Tem uma bomba de combustível, um posto de gasolina, umas pinap, umas mocinhas tomando milkshake, e assim por diante. E uns carinhos de motocicleta, eu acabei vendendo. E eu fiz uma contraproposta para ele, falei, eu não posso vender porque eu acabei de fazer ele e preciso de ficar com ele umas exposições durante uns 6 meses. Ele falou assim, ó, eu vou te pagar, eu vou te dar metade do dinheiro e você usa em todas as exposições. A hora que você cansar dele, você me devolve. Puxa vida, então ele também se apaixonou pela obra. Ele era um cara assim, um cara de muitas posses e tal. E ele gosta muito, ele tem muitos carros antigos, sabe? Ele é proprietário de muitas motocicletas. Gosta do período, gosta da época. É ligado ao período dos anos 50 mesmo, né? É um cara... E esse cantor aí... Esse é o Robert Johnson. Robert Johnson. Ele é considerado o pai do blues. Olha, assim. tenho que confessar que eu não sei nada sobre ele. Pouca gente sabe, não é vocês aqui. Pouca gente sabe. Fala um pouquinho dele pra gente. Mais da cultura americana mesmo. Ele, pela roupa, dá pra você ver essa belíssima roupa dele aí. Ai, que época legal, né? Você poder tocar de chapéu, né? Que lindo isso. E ainda de risca de giz, né? Elegante, né? Risca de giz ainda. Ele era uma pessoa que tinha uma habilidade extrema com o violão, extrema. Hoje, alguns críticos chegam a comentar que existem boatos, que ele chegou até a fazer pacto com o demônio na época, uma coisa assim, mas é porque era muito escandaloso a qualidade que ele tinha de tocar guitarra, violão e fazer blues. Ele é considerado o pai do blues da década de 30, né? Depois outros surgem na década de 40, 50. Influencia o rockabilly também, né? Porque o rockabilly é uma mistura do som caipira americano branco com o som caipira negro americano. E o blues pertence aos negros. E o hillbilly, que era um som antes do rockabilly, o Elvis juntou esses dois sons para montar o rockabilly. Então ele teve que existir para que existisse assim, o rockabilly futuramente, o Elvis olhasse para trás. É uma foto perfeita. É uma foto. É um trabalho bem difícil de fazer, embora seja pequeno. Eu chamo de Mona Lisa porque a Mona Lisa é pequenininha, né? E é super considerado. Eu chamo de Mona Lisa porque é um trabalho pequeno para você ficar 3 meses fazendo. Ele é difícil, o grau de dificuldade dele está dentro da anatomia. É uma pessoa que é conhecida, não adianta você só fazer uma sombra bonitinha, tem que ser exatamente a pessoa
Você trabalha aí com madeira, que é o violão, que é um violão meio velho, riscado do verniz. Você trabalha com um tecido mais grosso do banco que está sobre o banco, com a calça dele, que é um outro tecido. Nossa, Olha a calça, que perfeição, é maravilhosa, Perfeito. gente, é muito O chapéu bonito. é outro tecido e é com o mesmo lápis. Tem um outro quadro que você trouxe aí E também. é tudo com o que mesmo que tem lápis, os carros. Luciano. Olha, é o mesmo lápis, É é coisa incrível. maravilhosa. Esse fundo né? cinza também é lápis. A única coisa que é real da cartolina branca é a parte branca do violão. Essa parte aqui. Tá. E isso da mão, das Olha, Não tem traço Luciano, nenhum. Aqui É a de sombra impressionar o seu traço, É viu? lindo. É de Obrigado. impressionar. Vamos ver aquele outro que tem os Vamos. carros. também. Dos carros. Vou pôr aqui. Esse aí qual que é, Luciano? Esse é o Moser. Eu acho que esse combina mais com o blues. É. Fala de um outro cantor de blues. Olha que Esse lindo. também é. Nossa, Parece é uma saído de um é. filme em que você vai sair o Al Capone ali. Por coincidência, o Michael Jordan é da cidade de Chicago, né? Al Capone também é da cidade de Também. Chicago. E essa foto é de uma rua de Chicago dos anos 40. Por toda coincidência. Né? Porque Parece um filme mesmo em que o Al Capone vai... Esse quadro você fez inspirado em alguma foto ou saiu tudo da sua cabeça? Então, eu tenho um amigo que tocou nessa rua aqui em Chicago. Ele é um trompetista muito famoso aí, aqui no Brasil, e trouxe um broche. Tudo isso estava dentro de um broche. Depois eu consegui uma revista de blues, tempos depois, que eu já estava quase terminando o quadro, que tinha foto, ela tinha acho que 10 por 15 mais ou menos. E não servia para um trabalho de artes plásticas para você pôr na parede para decorar. Porque estava muito poluído, tinha muita gente andando aqui, ainda está muito carregado, mas eu limpei muita coisa. E as pessoas que estão na rua não existiam, eu coloquei para ajudar a perspectiva, nos valores de profundidade. Um senhor que está no canto direito, Isso. uma moça atravessando a rua e um senhorzinho aqui no canto esquerdo. Eles são de tamanho totalmente diferente para ajudar a perspectiva. E o filme que está em cartaz ali no cinema? Esse é o Van Johnson, cantor de blues. Nessa rua, dos dois lados, só tem bares de blues, não tem comércio, não tem nada. Uma rua super famosa nos Estados Unidos. Muito lindo. É uma perfeição, viu? Obrigado. Esse O trabalho reflexo sobre os carros, né? nos vidros, né? O detalhe é. E sobre também no teto. Olha aqui o uma reflexo, é fotografia. perfeito. É uma fotografia. Obrigado. O realismo clássico, a intenção é essa mesmo, é enganar as pessoas sobre a imagem, de ser uma imagem real sobre uma fotografia. Esse trabalho você levou quanto tempo para fazer? 3, 4 meses. Onde fica seu ateliê, Luciano? Meu ateliê Isso. fica no bairro São José, divisa com o bairro Presidente Médici. Fica entre os dois, perto da Escola Ermelinda. Tem uma casa que eu montei, é uma casa ateliê. Dá um E você endereço. dá aula lá? Isso. Eu moro lá, faço minhas obras lá e tenho uma salinha de aula. Ah, então Dá o dê o endereço endereço pra completo, gente. telefone, para quem Telefone. tiver interessado em fazer umas aulas de desenho com você. Então, fica na Rua Cecília Meniguini de Matos, 659. Fica entre o bairro São José e o Presidente Médici. É uma boa referência, é perto da antiga Chácara Bar, em frente ao bosque da prefeitura. Tá, E as pessoas podem procurar você nesse telefone para as pessoas que quiserem tomar aulas. Podem sim. O telefone Você você tem não o- falou ainda, né, Do Luciano? estúdio é 2429-7155. 2429 7155. Bom, nós estamos terminando, mas tem um quadro que você não mostrou ainda, né? Vamos aproveitar mais um pouquinho de Luciano Luz aqui. Dois não. Enquanto ele pega o quadro, Luciano, você dá aula para todas as idades? Para todas as idades. Tenho crianças assim, de 8 anos e senhores de 60, 70 anos. Bacana. Esse é o Mozart. Esse é um músico. Eu acho que o quadro vai pegar no seu microfone, não vai. Isso, assim, pra. Tá vendo? Agora dá, isso. Esse é um quadro mais clássico. Esse trabalho ele tem um grau de dificuldade diferente dos outros apresentados aqui, porque não existia máquina fotográfica na época. Então, para eu poder fazer uma leitura em lápis clássico, eu precisei procurar imagens de pintores que tinham retratado o Mozart na época que ele era vivo e depois que ele morreu. E percebi problemas de anatomia sobre a identidade real dele. Aí eu me baseei no pintor que fez ele em vida, né, e buscando auxílios em outros pintores também, para poder compor. Então eu peguei a imagem de 4 quadros dele, feito com óleo sobre tela, para traduzir para lápis. Esse trabalho tem uma tonalidade mais clara
mas ele tem uma forma de você usar o lápis que a gente tenta imitar o óleo, para ficar um pouco oleoso, com a aparência um pouco mais do óleo. Tá certo. Luciano, Uma beleza. foi ótimo ter você aqui, conhecer um pouco da sua obra e passar para o nosso telespectador um pouco mais do Luciano Luz. E também quem quiser ver mais Luciano Luz, está na Casa da Cultura, né, a exposição. Isso. De que hora está aberta a exposição? De segunda a domingo, das 8h30 às 17 horas. Tempo tem de sobra, né? Então, se vocês quiserem ver mais Luciano Luz na Casa da Cultura. Só ver mesmo, porque vender ele não vende. Não vende. Ou então vai fazer umas aulinhas. Ou se não, vai fazer umas aulas, é isso mesmo. Luciano, parabéns pelo seu trabalho, que você continue fazendo muito sucesso aí com as suas obras, né? Cada vez mais colorindo a vida da gente com essas obras lindas que você tem feito. Muito obrigado por emprestar o seu quadro aí do Almeida Júnior para enfeitar o nosso programa hoje. E boa sorte em tudo que você fizer na sua carreira. Muito agradecido. Eu só posso fazer essa aula aqui? Pode. Eu preciso agradecer muito, assim, imensamente, que o professor Jonas, que tem feito um trabalho excepcional na cultura, mudou muito a cultura de alguns meses para cá, já melhorou muito a Secretaria da Cultura. Só estou dando aula lá devido a ele, a Yara, que me procurou para poder lecionar lá. Eles estão montando um ateliê para eu dar aula lá, gratuito para o povo. Tá? Assim, quem quiser fazer aula lá também. Muito legal. Eu acho muito legal. Nós também somos fãs do Jonas. Aliás, ele não esteve aqui ainda, mas não foi por falta de procurar, porque eu já tentei contactar, mas ainda não consegui trazê-lo aqui. Luciano, muito obrigada, viu? Obrigada, Priscila e Malu, pela companhia. Obrigada, produção. E obrigada a você que nos acompanhou aqui em mais um Três Damas. Até semana que vem. Beijo no coração.